Reverendas irmãs, amados irmãos, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e a igreja nos convida ao combate. E a igreja nos aponta hoje um grande inimigo da nossa alma, que é justamente o próprio demônio. Por isso, amados irmãos, devemos começar a Quaresma entendendo que é uma luta, que é um combate, um momento de conversão, um momento de atenção especial às tentações do demônio. Em primeiro lugar, amados irmãos, para que um fiel possa enfrentar o demônio, é saber que ele existe. Infelizmente, tem muitos fiéis e católicos que acham que o demônio não existe. Às vezes o mundo está virando de cabeça para baixo, está tudo uma confusão, um caos. Ainda tem pessoas que não acreditam no inferno, que não acreditam na condenação, que não acreditam no mal que o demônio pode causar. Portanto, o primeiro passo é esse: o demônio existe, ele é esperto, ele é puro espírito. E o seu papel é justamente tentar, por inveja de Deus, por permissão de Deus. Por que o demônio tenta? Porque Deus permite. Mas Deus permite, amados irmãos, porque Ele respeita a nossa liberdade. Ninguém ama a Deus amarrado, forçado. Deus quer o nosso amor de modo livre, de modo espontâneo. Deus quer que nós façamos uma escolha. Ou eu estou do lado de Deus, ou estou do lado do demônio, e vai reinar o pecado em minha vida. Que o amor seja livre, que o amor seja espontâneo, que eu possa fazer essa escolha. Eu gosto de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero amar a Deus, a minha vida pertence a Deus, a minha história pertence a Deus, de modo livre. Deus não força ninguém, Deus respeita a nossa liberdade e por isso nos prova. Ele quer ver até onde vai a nossa sinceridade, até onde vai esse coração espontâneo que quer amar, que quer buscar o bem. E esse é o primeiro papel do demônio: tentar, fazer perder uma alma. Na Sagrada Escritura nós vemos o demônio é homicida desde o princípio. Ele quer a nossa morte, ele quer a nossa condenação eterna, ele quer arrancar a presença de Deus no nosso coração, ele quer tirar aquela aliança que nós fizemos com Deus no dia do nosso santo batismo. É isso que ele quer fazer, quebrar este nosso pacto com Deus, esta amizade com Deus. Tirar de nós toda a esperança, toda a fé, toda a alegria de vivermos em Deus. Ele é homicida desde o princípio, tentador. O pai da mentira, ele vai nos tentar pela mentira, nos ensina a Sagrada Escritura. E como nós podemos vencer o demônio? Nós temos como exemplo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho Jesus vencendo o demônio. Jesus não precisava fazer um retiro no deserto, ele não precisava ter esses combates, mas ele quis nos mostrar como vencer o demônio. Ele assumiu a nossa natureza em tudo, como nos explica São Paulo, menos no pecado. Até ele quis passar pela tentação, seu próprio mestre Jesus quis passar pela tentação, nos mostrando que o demônio é esperto e quer nos fazer perder. Quanto mais nós, que somos pobres pecadores. Portanto, não vamos cair nesta enganação de que o demônio não existe, que a tentação não existe, que tudo parece ser o demônio, mas não é. Amados irmãos, ele existe. Ele tentou Jesus. Jesus estava no deserto com fome, né? Passou lá 40 dias. E a primeira tentação do demônio é justamente por esse lado, pelo lado da carne, pelo lado do apetite. É normal ter fome depois de 40 dias, e o demônio viu esse ponto fraco de Jesus naquele momento ali. Jesus estava com fome, e aí vem as sugestões. Mas você, 40 dias no deserto, está com fome. É tão simples transformar estas pedras em pães.
saciar, você vai morrer aí no deserto, cuidado, tem que transformar essa pedra em pão para você comer logo e sair daqui. E o pão, amados irmãos, é um alimento essencial da nossa vida. Jesus poderia transformar a pedra em pão, mas aí que entra, tem algo mais importante na nossa vida. Por isso Jesus vai dizer para o demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é pronto em responder à tentação do demônio, porque com o demônio a gente não se brinca, a gente não fica dialogando com as tentações, mas a gente tem que ser convicto, tem que ser rápido, tem que ser também esperto, atentos para dizer não ao demônio com prontidão. Nem só de pão vive o homem. O demônio, esta é a primeira tentação, vai nos fazer perder pela carne. Vai usar o nosso ponto fraco. Eu gosto de mencionar agora, neste momento, a doença do século, que é justamente o celular. Talvez o celular, o smartphone, seja o ponto fraco de muitas pessoas. E o demônio vai usar este ponto fraco. Há poucos dias estava fazendo um retiro com jovens. Estava dizendo para os jovens, claro, me aprofundei no tema, mas aqui só um resumo, que o demônio fez uma fórmula para levar as pessoas para o inferno, que é o vício das drogas, juntamente com o vício da pornografia. Esses dois vícios, as pessoas estão caindo de cabeça, está dando certinho, tem para todo mundo, é como o vírus da pandemia, essa pandemia que nós tivemos, tem para todo mundo, está ali no seu bolso, no seu celular, está dentro do seu quarto, no seu computador. Às vezes um pai de família ou uma mãe de família pode pensar: ah, mas meu filho não sai para nada, não sai para um ambiente ruim, ele nem vai para a praia, não vai para esses lugares. Mas às vezes, amados irmãos, a praia suja está dentro da sua casa, dentro do seu quarto, no seu bolso, no seu celular. Não precisa de mais nada. Essa formulazinha, o vício das drogas e da pornografia, e as pessoas vão caindo nessa fórmula do diabo, nesse ponto fraco. Ele vai jogando as pessoas no inferno, e as pessoas vão brincando com isso e caindo certinho nesse vírus que vai contaminando. Esta indústria pornográfica que está por trás de tudo isso, amados irmãos, não quer nem saber se você vai ter depois sentimento de suicídio, de ansiedade, se você vai ter tédio, se você não vai se encontrar na sua vida. Esta indústria quer vender. A pornografia é isso, é uma espécie de prostituição, é usar e ser usado. Existe um que está dominando e um que é dominado. É o sexo desregrado na sociedade de hoje. E aí você poderia perguntar: mas a minha vida nada está dando certo. Às vezes, amados irmãos, desculpe falar, porque você está se tornando uma pessoa burra, porque o vício, qualquer vício da pornografia traz isso, ele consome 30% do seu cérebro, e aí você não tem tempo mais para pensar, para estudar direito, para fazer um empreendimento, para fazer um projeto de vida, para trabalhar bem, para dar o melhor de si, porque isso está consumindo o seu cérebro, está cozinhando o seu cérebro, e você muitas vezes está irritado, está vivendo no tédio. Às vezes a gente percebe aqueles jovens, não é, que sai de dentro do quarto e dá aquele coice na mãe e no pai. Às vezes é isso, essa irritação vem. Ele estava às vezes dentro do quarto vendo pornografia e vem a frustração, aquele desejo não foi realizado, é tudo virtual, é tudo fake news, e ele fica frustrado mais uma vez, angustiado, e às vezes não consegue nem conversar com os pais, às vezes não consegue conversar mais com as pessoas. Mas a gente vê nesse campo um ator que atuava dentro desse campo da pornografia, Joseph, nos Estados Unidos. Ele se converteu depois ao catolicismo, mas ele fala que isso vai consumindo a pessoa, e às vezes é uma coisa, aí depois é outro vídeo, aí depois é outro, e os neurocientistas explicam que tem a mesma contaminação como uma droga, como a maconha. Um dia é um pouquinho, depois tem que ser mais, porque o cérebro já plastificou,
E às vezes tem que ser mais e mais, quando vê, cai no vício e vai caindo nessa sujeira. E depois que ele se converte, ele faz um vídeo mostrando quantos companheiros dele morreu pelo suicídio, se suicidaram. Tem tudo: overdose mental, insuficiência cardíaca, tendência ao suicídio, o tédio, a depressão. Tudo isso traz desses vícios e as pessoas estão caindo, estão gostando. E claro, não preciso nem mencionar no campo da espiritualidade, porque é isso, esta indústria pornográfica, o que está por trás é isso, é fazer matar o amor. Quem está nesse vício, amados irmãos, não adianta falar que ama, porque não ama. Ele vai sempre ferir alguém. Se ele vai iniciar um namoro, não é que o namoro vai dar errado, não. Já deu errado. Porque ele vai para um namoro com aquele pensamento daquilo que ele viu, daquilo que não é real, daquilo que é virtual. Ou ele vai ter maus desejos, ou ele vai querer fazer com a pessoa aquilo que ele viu, ou ele vai se frustrar com aquela pessoa e vai voltar para casa e vai se atolar mais ainda no vício. Ou seja, já deu errado. É um tipo de prostituição, é a traição. A gente vê tantos problemas hoje no namoro, no casamento, e mais de 50% começa aí, na pornografia. A tendência à pedofilia, a tendência, não é, aos assédios, à prostituição, tudo às vezes nasce daí. Quantos testemunhos as pessoas falam, não nasceu aí, começou ali, na pornografia. E as pessoas estão caindo nesta fórmula do diabo. Estão caindo e se lambuzando nesta fórmula e matando o seu cérebro, tirando a capacidade de amar. Quantas separações de casais, às vezes você vê a esposa irritada com o esposo, ou a esposa irritada com a esposa, às vezes vem daí, já não satisfaz mais, já não é aquela mulher como ele vê nas fotografias, nos vídeos, e nada vai saciar. E por isso vem as traições, os maus pensamentos, as dificuldades dentro do matrimônio, porque ele não ama mais. Um filho que cai nesse vício, ele não ama mais a sua mãe, ele não ama mais o seu pai, ele não consegue amar mais a sua namorada, o seu namorado. Depois de se casar, vai ter grandes dificuldades e muitas tentações, distúrbios, falta de amor e às vezes até separação. Portanto, é uma fórmula que o diabo fez de levar as pessoas para o inferno, é no celular. Tudo muito fácil, para todo lado tem a internet, tem o Wi-Fi, e apenas um clique, está tudo ali. A gente não precisa, as pessoas não precisam mais buscar ambientes, não precisa, está tudo ali. Às vezes está dentro do quarto, criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, caindo nessa fórmula do diabo e da condenação. Então esta é a primeira tentação. O diabo tenta pela carne. E às vezes ele não consegue. Tem pessoas que não caem nesses vícios, às vezes não tem aquela tendência de comer, de beber, de buscar esses vícios da carne. E aí o diabo dá mais um passo, ele tenta pelo lado do orgulho. Aí ele fala para Jesus, ó, se você pular daqui do penhasco, pode pular, que os anjos vão vir, vão te segurar, você não vai ferir os seus pés nas pedras. E aí Jesus poderia pular, os anjos segurando Jesus, e todo mundo ia ver Jesus e alimentar, amados irmãos, o orgulho, o ego de Jesus. O demônio faz isso. Tem aquela história daquele monge, que o demônio vai lá no mosteiro e começa a tentar o monge pela carne, oferecer comida, oferecer coisas gostosas, e aquele monge não cai, está nem aí para essas coisas. Mas depois o demônio fala com ele, aquele irmão seu lá, que morava junto com você, agora foi promovido, ganhou um cargo importante na igreja, ele é mais do que você. Aí aquele homem começa, mas não é possível que isso está acontecendo, logo aquela pessoa, eu sou melhor do que ele. Aí ele caiu, já era, o demônio venceu pelo orgulho. Às vezes a pessoa vence a tentação da carne, mas ela perde no orgulho. Aquela pessoa que acha que é maior do que o outro, que é melhor do que o outro, porque tem tal coisa que é melhor, que a sua visão é melhor, que a sua família é melhor, que o seu jeito de viver é melhor do que o outro. O demônio também tenta nessa parte do orgulho. E aí Jesus mais uma vez com prontidão, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o demônio faz uma terceira tentação. Ele leva Jesus diante
de um monte e mostra Jesus: tudo isso te darei, né? Mas aí tem uma condição. O demônio fala: se aos meus pés se prostrardes. Porque o demônio quer isso, que Jesus o adorasse, que Jesus estivesse ali como um escravo, aos pés dele. Às vezes o demônio faz isso com a gente, amados irmãos: tudo isso te darei. Né? O demônio oferece: vai para o mundo, faz isso, faz aquilo, você vai ser feliz, você vai ser outra pessoa, não é? Para de, não é, coisas antigas, para de viver no passado, viva um namoro dessa forma, viva o seu matrimônio de modo diferente, você vai ser feliz. Só que o demônio esconde essa parte: mas se aos meus pés se prostrardes. O demônio quer isso, que nós sejamos um cachorrinho dele, um escravo dele, que a gente possa se arrastar aos seus pés. E muitas vezes acontece isso. As pessoas dão ouvido a essa tentação, vai para o mundo, busca, e depois sai somente o peso, a angústia, a frustração, a decepção. Aí muitas vezes vem chorando aos pés de um sacerdote, do padre, pedindo perdão, já no desespero, difícil de consertar a história, aquela má escolha. Às vezes os jovens vêm chorando aos pés dos pais, implorando um lugar para morar e para ficar e tudo mais, porque fez tudo errado. E depois é tarde, amados irmãos. Às vezes pode consertar, você pode se converter, mas ficou aquela marca na sua história, aquela marca suja, que vai te perturbar para o resto da vida, que tem consequências. Portanto, não dar ouvido às tentações do demônio. Tem que ter prontidão, dizer: não, eu não quero, eu prefiro a Deus, eu prefiro a Jesus, eu prefiro a sua graça, eu prefiro viver o meu namoro como um verdadeiro cristão, eu prefiro viver bem o matrimônio, eu prefiro estudar a família e viver bem em família, eu prefiro viver na igreja, eu prefiro confessar, eu prefiro comungar. Eu quero dizer: não, não aceito, chega, só o Senhor adorarás. Nós não queremos ser escravos do demônio, sermos arrastados pelo demônio, pela frustração e pelo peso do pecado. Portanto, amados irmãos, são estas 3 tentações, que possamos ter essa prontidão de Jesus. Jesus venceu o demônio. Depois, na Semana Santa, vamos celebrar, ele vai vencer Jesus, vai vencer o demônio também na cruz, vai vencer mais uma vez. Ele nos mostrou o caminho como vencer o demônio. Portanto, nos coloquemos ao lado de Jesus, ao lado da sua graça, ao lado da sua igreja, dos seus sacramentos, para que possamos vencer esse grande inimigo da nossa alma, aquele que quer explorar o nosso ponto fraco, que possamos estar bem atentos, com os olhos abertos a esta maldade do mundo, porque o demônio está aí, está solto, e ele quer nos derrubar, ele quer achar o nosso ponto fraco, ele quer nos levar para a condenação, mas nós sabemos que Jesus, a sua graça é muito maior, e que a proteção da nossa Mãe do Céu é muito mais eficaz, a sua maternidade, o seu olhar materno. Confiemos sempre na graça que temos na igreja para vencermos esse grande inimigo e reinar um dia no céu. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu